Olá, aqui quem fala é Suzana Batista de Oliveira, e agora nós vamos fazer mais uma aula de espanhol. Hoje a aula é sobre falsos cognatos. O que são falsos cognatos? São palavras em espanhol que quando a gente olha a palavra, quando a gente lê, escuta essa palavra, a gente tem a impressão que se trata, que tem um determinado significado. Só que ela, na verdade, tem um significado totalmente diferente do que a gente imagina. O espanhol, na maioria das vezes, as palavras são parecidas com o português. Só que tem algumas palavras que a grafia, a pronúncia é parecida com a grafia em português. Mas o significado dela é totalmente diferente do significado do que a gente está acostumado em português. Não é uma aula difícil, só é uma aula que requer muita atenção. Então, vamos começar. A palavra, por exemplo, a palavra apellido, em espanhol, apellido, quando você lê, quando você escuta essa palavra, o brasileiro, né, nós brasileiros, o primeiro significado que vem à nossa cabeça é de apelido. Por quê? Porque a grafia é muito parecida com a palavra apelido em português. Só que, na verdade, a palavra apelido em espanhol significa sobrenome. Agora, se você quer falar sobrenome em espanhol, você tem que falar apodo. Então, repetindo, para a gente fixar bem. Apellido, em espanhol, significa sobrenome. E apodo, em espanhol, significa apelido em português. Segunda palavra, azafata. Azafata é uma palavra, quando a gente pronuncia, vem um significado muito pejorativo na nossa mente. Só que, na verdade, azafata, em espanhol, significa aeromoça. Azafata, aeromoça. Bolso. Bolso, em espanhol, significa bolsa. E se você quer falar bolsa em espanhol, você tem que falar bolsillo. Então, resumindo, bolso, em espanhol, significa bolsa em português. E bolsillo, em espanhol, que significa bolso, bolso de calça comprida. Próxima palavra, borracha. Borracha, em espanhol, não significa borracha de apagar. Borracha, em espanhol, significa bêbada. Então, se você falar que uma pessoa está borracha, você quer dizer que ela está bêbada. Agora, a palavra borracha, em português, né, de apagar, se a gente quer falar essa palavra em espanhol, nós temos que dizer goma. Então, resumindo, borracha, em espanhol, significa bêbada. E goma, em espanhol, é que significa borracha, em português, de apagar. Botequim. Botequim, em espanhol, não tem nada a ver com o nosso botequim de bebida. Botequim, em espanhol, significa aquela maleta de primeiros socorros. Então, botequim, em espanhol, o significado é maleta de primeiros socorros. Então, percebe porque são chamados de falsos cognatos? Porque a pessoa olha e, no primeiro momento, pensa que tem um determinado significado. Só que, na verdade, ele tem um significado totalmente diferente do que aquele que aparentemente significaria para nós brasileiros. Próxima palavra é um verbo, brincar. Brincar em espanhol significa pular. Então, quando você fala brincar em espanhol, você não está, o significado não é de brincadeira. Brincar em espanhol significa pular. Agora, se você quer falar a palavra brincar, o nosso brincar, né, de português, em espanhol, você tem que falar jugar. Então, brincar em espanhol significa pular. E jugar em espanhol é que significa brincar em português. Seguinte, brinco. Brinco em
em espanhol significa pulo. Então, se você ler, se você pronunciar, se você ouvir a palavra brinco em espanhol, na verdade não estão falando de brinco que a gente põe na orelha. Estão falando de pulo, que vem do verbo pular. Agora, se você quer falar a palavra brinco em português, se você quer falar em espanhol, você tem que dizer pendiente, pendiente. Então, brinco em espanhol significa pulo. E pendiente em espanhol é que significa brinco em português. Cachorro. Cachorro em espanhol não significa o nosso cachorro de animal. Cachorro em espanhol tem significado de filhote, qualquer filhote de mamífero. Então, se você ler ou ouvir essa palavra cachorro em espanhol, eles não estão falando do animal cachorro. Cachorro em espanhol significa filhote. Agora, a palavra perro em espanhol é essa palavra que significa cachorro. Então, cachorro em espanhol significa filhote em português. E perro em espanhol é que significa cachorro em português. Cadeira. Cadeira em espanhol não tem nada a ver com a nossa cadeira. Cadeira em espanhol, a tradução, o significado é quadril, uma parte do corpo humano. Cadeira significa quadril. Agora, se você quer falar a palavra, o objeto cadeira, em espanhol você tem que falar silla, silla, com 2 L's. Então, cadeira em espanhol, a tradução é quadril. E silla em espanhol é que significa cadeira. Cartão. Cartão em espanhol não significa o nosso cartão. Cartão em espanhol é papelão. Agora, se você quer falar a palavra cartão, o nosso cartão de débito, cartão de crédito em espanhol, você tem que falar tarjeta, tarjeta. Então, é muito comum você ir ao restaurante e o garçom te perguntar: ¿Quieres pagar en efectivo? Efectivo é em dinheiro. ¿Quieres pagar en efectivo ou em tarjeta? Tarjeta de crédito ou tarjeta de débito? Então, se você for, né, em um país hispanohablante, não fale que você quer, eu quero pagar com cartão. Cartão significa papelão. Você tem que dizer, eu quero pagar em tarjeta. Tarjeta de débito ou tarjeta de crédito. Então, cartão em espanhol significa papelão. E tarjeta em espanhol é que significa o nosso cartão. Cartão de débito, cartão de crédito. Cena. Cena em espanhol significa jantar. Jantar. Agora, cena, se você quer falar a nossa cena, né? Cena de teatro, cena de, né, espetáculo, né? Que a gente vai e assiste no teatro. Cena em português, em espanhol se fala escenário. Escenário. Então, cena em espanhol significa jantar. E escenário em espanhol é que significa a nossa cena em português. Conosco. A palavra conosco em espanhol não tem nada a ver com o nosso conosco, com ele, com você, com esse conosco não. A palavra conosco em espanhol é a conjugação do verbo conhecer. Eu conozco Maria. Eu conheço Maria. Agora, se eu quero falar conosco, comigo e com ela, conosco em espanhol, eu tenho que falar com nosotros. Com nosotros. Então, conosco em espanhol é o nosso verbo conhecer conjugado na primeira pessoa. E com nosotros em espanhol significa o nosso conosco. Criança. Criança com Z em espanhol, o significado é criação, não tem nada a ver com a nossa criança. Se você quer falar criança, nossa criança em espanhol, você tem que falar niño, el niño. Então, criança com Z em espanhol significa criação. El niño em espanhol é que significa o nosso criança.
Direção. Direção, em espanhol, quer dizer endereço. Então, você chega no lugar, qual é tu direção? A pessoa está perguntando qual é o seu endereço. Então, veja bem, direção, em espanhol, não tem nada a ver com a nossa direção. É simplesmente uma coincidência, uma similaridade ao se escrever a palavra. Direção, em espanhol, significa endereço. Embaraçada. Embaraçada não tem nada a ver com o nosso, fulano de tal tá muito embaraçada, tá muito assim desnorteada. Não. Embaraçada em espanhol significa grávida. Maria está embaraçada, quer dizer que a Maria está grávida. Exquisito. Exquisito em espanhol significa delicioso. Então, se você vai na casa de uma pessoa, ela prepara um alimento para você e você acha que aquela comida está muito gostosa, está deliciosa, você vai dizer, esta comida está exquisita. Você não está falando que a comida dela está esquisita. Não tem nada a ver com o nosso esquisito. Exquisito, em espanhol, significa delicioso ou exquisita, deliciosa. Agora, se você quer falar o nosso esquisito, fulano de tal é esquisito. Em espanhol, você tem que falar raro, raro. Então, exquisito em espanhol significa delicioso. E raro em espanhol é que significa o nosso esquisito em português. Frente. Frente significa testa. Então, se você falar frente, ouve a palavra frente em espanhol, eles estão falando dessa parte do corpo, da nossa cabeça, que é a testa. Não tem nada a ver com a frente, né? O oposto de trás. Não. Frente em espanhol significa testa. Inversão. Inversão também não tem nada a ver com a aparência dela de inversão. Se você ouvir inversão em espanhol, eles estão falando de investimento. Inversão em espanhol significa investimento em português. Outra pazinho assim de palavras que confunde muito. Largo. Largo em espanhol significa comprido. E se você quer falar a palavra largo, a nossa palavra largo, né, em espanhol você tem que dizer ancho. Então, largo em espanhol não significa o nosso largo, pelo contrário. Largo em espanhol significa comprido. Ancho em espanhol é que significa largo. Essas duas costumam dar muita confusão, porque quando você ouve a palavra largo, vem logo à sua cabeça alguma coisa larga, mas não. Em espanhol, a palavra largo significa comprido e ancho em espanhol que significa largo em português. Latir. O verbo latir em espanhol não tem nada a ver com o nosso verbo latir, latir de cachorro. Latir em espanhol significa o bater do coração, as batidas do coração. Então é muito comum você ouvir algumas músicas românticas em espanhol que eles usam esse termo, latidos del corazón. Não tem nada a ver com latido de animal. Latidos del corazón significa batidas do coração. Então, latir significa o bater do coração. E latidos del corazón significa as batidas do coração. Leyenda. Leyenda em espanhol significa lenda em português. Agora, subtítulo em espanhol é que significa a palavra legenda em português. Então, leyenda, quando você lê essa palavra, ouvir essa palavra em espanhol, leyenda, não quer dizer legenda. Leyenda corresponde à palavra lenda. E a palavra subtítulo em espanhol, ela que significa a nossa palavra legenda em português. Outra, oficina. Oficina em espanhol não tem nada a ver com a nossa oficina de consertar carro.
oficina, em espanhol, significa escritório em português. A palavra taller, em espanhol, é que significa a nossa palavra oficina em português, oficina de consertar carro. Então, oficina em espanhol significa escritório em português. E taller em espanhol é que significa a nossa palavra oficina, oficina de consertar carro. Olla. Olla, a grafia dela, como é O-L-L-A, fica muito parecido com nossa saudação olá. Só que a palavra olla, O-L-L-A em espanhol, na verdade significa panela, a nossa panela em português. Se você quer falar olá em espanhol, você tem que falar hola, que se escreve com H, tem os dois L's, mas a grande diferença é que ela começa com a palavra com a letra H. Então, olla, em espanhol, sem o H, significa a palavra panela em português. E olá, com H em espanhol, ela sim significa a saudação olá em português. Osso, O-S-O. Osso, em espanhol, significa urso. Não significa osso em português. Osso, em espanhol, com um S, significa, a tradução é urso, é o animal urso. A palavra hueso, em espanhol, é ela que significa o nosso osso. Nossa palavra osso em português. Então, repetindo, osso com um S em espanhol significa urso em português. E o hueso com H, né? Hueso em espanhol é que significa a nossa palavra osso, né? O osso do corpo, né? Em português. Pasta, muito comum em restaurante. Eu quero uma pasta. Pasta em espanhol significa massa. É a nossa massa, o nosso macarrão. Então, se você vai no restaurante e tem lá pasta disso, pasta daquilo, na verdade, eles estão se referindo à palavra massa. Não tem nada a ver com a nossa palavra pasta. Ah, vou comer uma pasta de atum. Não. Pasta em espanhol significa massa, é o nosso macarrão. Pastel. Pastel em espanhol não é o nosso pastel que a gente come na feira. Pastel de queijo, carne, nada disso. Pastel em espanhol nada mais é do que bolo. Pastel de chocolate, pastel pode ser do que for, né? Pastel, em espanhol, significa nada mais, nada menos do que bolo, o nosso famoso bolo. Película. Película, em espanhol, não tem nada a ver com película de carro. Película, em espanhol, significa filme. Eu vou a ver uma película. Eu vou assistir um filme. Polvo. Polvo, em espanhol, significa poeira ou pó. Agora, se você quer falar a palavra polvo em português, se você quer falar em espanhol, você tem que falar pulpo. Então, polvo em espanhol significa poeira ou pó. A palavra pulpo em espanhol, ela sim significa a palavra polvo em português. Prejuízo. Prejuízo em espanhol significa preconceito, não tem nada a ver com prejuízo. Prejuízo em espanhol significa preconceito. Se você quer falar prejuízo em espanhol, nossa palavra prejuízo em espanhol, você tem que falar pérdida, pérdida. Então, prejuízo em espanhol significa preconceito. E pérdida em espanhol, essa palavra, ela sim significa a nossa palavra prejuízo em português. Pronto. Pronto em espanhol não tem nada a ver com o nosso pronto de acabado. Não, nada a ver. Pronto em espanhol tem o significado assim, logo, em breve. Eu vou a fazer alguma coisa pronto. Então, esse pronto significa o quê? Que você vai fazer algo daqui a pouco, em breve, em logo, daqui a pouco, em breve, logo. Agora, se você quer falar a nossa palavra pronto de acabado, né? Pronto em espanhol, você tem que falar
listo. Ah, está listo, está pronto. Então, pronto em espanhol significa logo, em breve. Agora, listo em espanhol, essa palavra significa pronto em português. Propina. Propina em espanhol não tem nada a ver com a nossa propina, essa coisa, que tem essa conotação tão negativa, tão prejudicial. Propina em espanhol nada mais é do que gorjeta. Então, se você for a um restaurante e você quiser dar 10% para o garçom, você vai estar dando uma propina, que é gorjeta. Agora, a palavra soborno em espanhol, ela sim significa propina. Então, propina em espanhol significa gorjeta. Soborno em espanhol significa a palavra propina em português. Rato. Rato em espanhol não tem nada a ver com animal rato. Rato em espanhol é momento. Ah, um rato, por favor. Um momento, por favor. A palavra o animal rato em espanhol se escreve e se pronuncia ratón. Tanto que o mouse lá, eles chamam de ratón. Tá? Eles nem usam a palavra mouse. Nós aqui usamos a palavra em inglês. Mas lá, eles usam ratón, que nada mais é do que rato. Então, a palavra rato em espanhol significa momento. Espere um rato, por favor. Espere um momento, por favor. A palavra ratón em espanhol significa rato em português. Rojo. Rojo em espanhol, R-O-J-O, não significa roxo. Rojo em espanhol significa vermelho. A palavra morado em espanhol, ela sim significa roxo em português. Então, resumindo, rojo em espanhol significa vermelho em português. E morado em espanhol significa roxo em português. Rubio. Rubio em espanhol não é ruivo. Rubio em espanhol é loiro. Fulano de tal é rubio. Quer dizer que fulano de tal tem cabelo loiro. Ele é loiro. A palavra pelirrojo em espanhol, ela sim significa loiro. Então, se você falar em espanhol que uma pessoa é rubia, você está falando que ela é loira. E se você falar que ela é pelirroja, aí sim você está falando que ela é loira. Então, rubio significa loiro e pelirrojo é que significa... confundi, desculpa. Rubio significa loiro e pelirrojo é que significa ruivo. Então, rubio em espanhol significa loiro e pelirrojo em espanhol é que significa ruivo. Salada, outra palavra que costuma confundir muito. Salada em espanhol não significa, não é a nossa salada de comer. Salada em espanhol significa salgada. Então, se você fala em espanhol que uma comida está salada, você quer dizer o quê? Que a comida está salgada. Agora, se você quer pedir uma salada, a nossa salada em espanhol, você tem que falar ensalada, tem esse em na frente, tá? Então, a palavra salada em espanhol significa salgada. E a palavra ensalada em espanhol, ela sim significa a nossa salada, né, de comer. Salsa. Salsa em espanhol também não tem nada a ver com o nosso tempero salsa. Salsa em espanhol é o quê? É o molho. Então, quando você for a um restaurante, né, na Argentina, lugares, né, hispanohablantes, e você vai ver lá no cardápio salsa, não significa o tempero salsa, significa molho. Salsa pode ser de qualquer coisa, tá? Então, se você no cardápio ler salsa, eles estão se referindo ao molho daquela comida. Perejil, em espanhol, essa sim significa o nosso tempero chamado salsa, tá? Então, salsa, em espanhol, a tradução é
molho. E perejil em espanhol, esse sim significa aquela verdurinha que nós chamamos de salsa. Aqui também é bem um pouquinho complicado, tá? Mas isso aqui tudo é prática, tá, gente? A gente tem que praticar para conseguir memorizar e não cair nessas cascas de banana. Taça. Taça em espanhol, que se escreve com Z, significa xícara. E a palavra taça em espanhol com a letra S significa a nossa palavra taxa. Em português, taxa de imposto, taxa disso, taxa daquilo. Então, de novo, taça com Z em espanhol significa xícara. E taça em espanhol com S significa a nossa palavra taxa, que é taxa de 10%, taxa de 15% e por aí vai, tá? Outra, vaso. Vaso em espanhol é o que? Não é o nosso vaso de colocar flores. Vaso em espanhol é o nosso copo. Copo, quando a gente vê a palavra vaso em espanhol, eles estão se referindo ao copo. Vaso de leite, vaso de zumo de naranja, pode ser copo de qualquer coisa. Vaso em espanhol significa copo. Agora, se você quer falar a palavra vaso, a nossa palavra vaso, que a gente coloca flores, etc e tal. Se você quer falar essa palavra em espanhol, você tem que falar, você pode falar jarrón, ou então eles chamam também floreiro, tá? Jarrón ou floreiro. Então, vaso em espanhol, tradução é copo. E jarrón e floreiro em espanhol, esse sim significa vaso, significa o nosso vaso. Surdo. Surdo em espanhol não é surdo. Surdo em espanhol é canhoto, é a pessoa que escreve com a mão esquerda. Agora, a nossa palavra surdo, né, que tem problema de audição em espanhol, nós temos que falar sordo, sordo com O. Então, surdo em espanhol, a tradução é canhoto, pessoa que escreve com a mão esquerda. E sordo em espanhol, esse sim significa surdo em português, a pessoa que tem problema auditivo. Então, era isso. É assim, um pouquinho complicado, é um pouquinho sutil, mas tem que ler bastante sobre esses falsos cognatos, tem que praticar, tem que ler as palavras, tentar memorizar e com o tempo a gente vai assimilando esses significados corretos e não caindo nessa casca de banana que é pensar que a palavra o próprio nome diz, né? Falsos cognatos. Falsos por quê? Porque você olha, pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra totalmente diferente. Não é muito complicado, só requer um pouquinho de concentração, prática, para conseguir memorizar. Então era isso. Agradeço a atenção e até o nosso próximo vídeo.